Vamos passar. Irmãos, existem três grandes linhas de interpretação na nossa igreja sobre esse assunto, depois de 1957. Depois de 1957, surgiu três linhas de interpretações. Por que eu estou falando isso? Porque antes de 1957, existia uma grande linha de interpretação que era a maioria, né? Nós vamos ver qual era essa. E hoje tem três linhas de interpretação. Primeiro, Jesus nasceu com a natureza de Adão antes da queda. Depois, eu não coloquei na ordem como os pioneiros acreditavam, tá? Jesus nasceu com a natureza de Adão depois da queda. Jesus nasceu com a cabeça de Adão antes da queda e corpo depois da queda. Então, hoje, depois de 1957, surgiu essas três linhas de interpretação. O que nossos pioneiros, antes de 1957, acreditavam, a grande maioria, é que Jesus veio como Adão depois da queda. Eu vou até indicar para vocês, eu creio que amanhã também eu vou falar sobre isso, sobre essa indicação, e também domingo. Esses três livros aqui, vou mostrar pela ordem aqui, o número 1, Tocado pelos Nossos Sentimentos, o pastor Jan Zucken, muito bom, é um PhD, escreveu esse livro aqui. O segundo livro dessa série, O Verbo se Fez Carne, do pastor Ralph Larson. Esse livro é muito bom, que vai mostrar 100 anos de cristologia do Adventismo, de 1852 a 1952. Então, ele faz uma pesquisa do que todas as publicações da igreja sobre esse assunto saiu nesses 100 anos. Então, aqui vai estar texto da Man White, texto dos pioneiros, sobre o que eles acreditavam como Jesus veio, a natureza humana de Jesus. É um livro bem grosso, muito bom. E esse aqui, um pastor conhecido, ele tem até livros na Casa Publicadora, pastor Herbert Douglas, Jesus, a Diferença. Também vai falar sobre a humanidade de Cristo. Então, se os irmãos quiserem aprofundar nesse assunto, esses três livros eu indico. Uma benção, irmãos. Então, vamos lá, irmãos. É importante estudar esse assunto? Será que é importante estudar esse assunto? Ou é um assunto assim que não tem tanta importância, o que você crê, e etc. Vamos ver. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo. E por meio de Cristo a Deus. Isso deve constituir o nosso estudo. Então, aqui já fala para nós, irmãos, que a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós, é a corrente de ouro. E isso deve constituir o nosso estudo. Então, irmãos, deve constituir nosso assunto. Cristo foi um homem real, deu prova da sua humanidade, tornando-se homem. Entretanto, ele era Deus na carne. Quando abordamos esse assunto, bem faremos em levar a sério as palavras dirigidas por Cristo a Moisés, junto à sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Continuando o texto. Devemos esse estudo com a humildade de um discípulo, de coração contrito. E o estudo da encarnação de Cristo é o campo frutífero que recompensará o pesquisador, que cave fundo em busca de verdades ocultas. Mensagem escolhida, volume 1, página 244. Então, irmãos, aqui ela falou que devemos estudar bastante esse assunto, um assunto assim que vai trazer para nós um reavivamento. Devemos estudar nesse assunto com humildade, tirar a sandália do nosso pé, de coração contrito. O estudo da encarnação de Cristo é campo frutífero, que recompensará quem? Quem vai pesquisar, quem vai estudar, quem vai ler aqueles livros que eu indiquei, cave fundo e vai encontrar verdades ocultas. Então, a serva do Senhor esperada por Deus fala para nós que devemos estudar esse assunto, irmão. Devemos estudar esse assunto. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 904, diz assim, quando quisermos estudar uma questão profunda, você gosta de assunto profundo? Quando quisermos estudar um assunto profundo, o que devemos fazer, irmãos? Está escrito aí, Quando quisermos estudar um assunto profundo, devemos fixar nossas mentes na coisa mais maravilhosa jamais ocorrida, quer na terra, quer no céu, a encarnação do Filho de Deus.
Então, se você gosta de estudar assuntos profundos, você deve estudar a humanidade de Cristo. Então, irmãos, é um assunto poderoso para nós estudarmos. Não é assunto de vez em quando. O desejado de todas as nações, nós devemos ler. O Adventista do Sétimo Dia que não leu o livro O Desejado de Todas as Nações, ainda não compreende a vida de Jesus. Tem que estudar esse livro, irmão. Tem que ler. Tem que grifar. Você tem que ter esse livro e ler. É um livro que você vai entrar na vida de Jesus ali, no cotidiano de Jesus, e você, irmãos, nós vamos ter, assim, um encontro pessoal com Jesus. Mais e mais. É um livro poderoso, esse livro aí. Qual a profecia sobre o nascimento de Jesus? Tem uma profecia. Isaías capítulo 7, verso 14 a 15. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Então, teve essa profecia de Jesus ia nascer de uma virgem. E fala aqui para nós, irmãos, que eu quero enfatizar, que eles souber rejeitar o mal, escolher o bem. Olha só. Então, Jesus, ele teve como uma criança normal, no sentido que ele tinha que aprender a rejeitar o mal e escolher o bem. E ele aprendeu. Com quem, irmãos? Com Maria, sua mãe, nos livros do pergaminho, né? Na palavra de Deus. Então, ele aprendeu com a palavra do Senhor. Jesus não nasceu, irmãos, como alguns têm esse conceito. Jesus nasceu com a cabeça assim já toda formada, com tudo na mente. Qual era o plano da salvação? Não. Ele nasceu como uma criança que, ao olhar para uma criança, via uma criança comum. E ele aprendeu. Ele cresceu em estatura e graça perante Deus e os homens. Ele aprendeu a rejeitar o mal e escolher o bem. E o Espírito Santo estava trabalhando nele, trabalhando na sua mãe, para ajudar que esse plano pudesse ser concretizado. Quais os dois fatos acerca de Jesus são apresentados em João em seu evangelho? Qual os dois fatos, irmãos? Olha lá, Provérbios, João capítulo, tem uma telinha aqui bem na minha frente, toda hora eu tenho que mudar. João capítulo 1, verso 1 a 3, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então, irmãos, qual o primeiro princípio? Dois princípios. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Pronto. Então, primeiramente, Jesus é 100% Deus, irmãos. Depois ele foi 100% humano. Então, esses dois conceitos é atacado, irmãos. Quando se ataca a divindade de Jesus, está atacando o plano da redenção. Quando a gente ataca Jesus como humano, estamos também atacando o plano da salvação. Então, o inimigo quer derrubar esses dois conceitos. Jesus 100% Deus, além da eternidade, que a gente não pode compreender, e Jesus 100% humano, 100% mesmo. E nós vamos ver, no decorrer do estudo, que vai ser esses 3 dias, o que é esse 100% humano, irmão? Veio com a cabeça de Adão antes da queda e corpo depois, como a grande maioria crê hoje, né? Natureza híbrida. Jesus veio com a cabeça, corpo, veio antes da queda, totalmente antes da queda, ou Jesus veio 100% depois da queda, com mente, corpo, depois da queda? Então, nós vamos entender. E o segundo conceito é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, 100% Deus, Jesus, 100% humano. Irmão, isso depende do plano da salvação, tá? Porque se Jesus não fosse 100% Deus, todo-poderoso, ele não poderia morrer por nós. Os anjos queriam morrer por nós. Mas o que o Pai falou? Só um como nós. Um Deus pode dar a salvação pelo ser humano. Jesus é Deus. Em Cristo a vida original e não emprestada, não derivada, desejada de todas as nações, página 530. Então, irmãos,
em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. Nunca houve um tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno Deus, fé pela qual eu vivo, página 41. Então, irmãos, nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com o eterno. Então, irmãos, alguns pioneiros acreditavam que Jesus surgiu há algum tempo da eternidade. Eu não creio assim, porque esse texto fala bem claro que nunca houve tempo. Então, nossa cabeça, irmãos, essa ideia da gente querer pesquisar, quem veio primeiro, o pai ou o filho? Se a gente entrar nessa ideia, irmãos, depois a gente vai entrar em outra coisa, tá bom? Se primeiro vê o pai, porque a gente entende esse conceito, né? Bom, se é o pai e o filho, o pai tem que vir primeiro, né? Queridos, tem que ter muito cuidado, porque quando se fala pai e filho, é uma didática para a gente entender. Porque aqui, nunca houve tempo em que ele não estivesse em íntima comunhão com Deus. Então, a nossa mente não consegue compreender o infinito. E se a gente dizer, não, o filho veio depois, tá bom. Mas o pai, quem criou o pai? Bom, quem criou o pai foi o pai. Irmãos, a gente não consegue. Cuidado. Então, nunca houve tempo em que ele, Jesus, não estivesse em íntima comunhão com o eterno, desde o tempo da eternidade, mano. Nosso Criador é Jesus Cristo. Jesus, meu modelo, página 301. Então, irmãos, nosso Criador é quem? Jesus Cristo. Ponto. Jesus se tornou homem. Irmão, nós temos que nos debruçar naquilo que foi nos revelado. Aquilo que não foi revelado, deixa com Deus. Jesus se tornou homem. Até que ponto Jesus se tornou homem? Então, nós não vamos estudar a divindade de Jesus. Jesus 100% Deus, desde a eternidade. Amém. Nós vamos estudar a humanidade de Jesus, o que foi nos revelado para nós. Até que ponto Jesus se tornou homem? Até que ponto, irmãos? Em que sentido Jesus, como homem, foi tentado? Em que sentido Jesus, como homem, foi tentado? O que aconteceu com a divindade de Jesus quando se tornou homem? Irmãos, esse assunto é tão importante, a Moat falou para nós, inspirado por Deus, que é um assunto que a gente tem que cavar, é um assunto que é profundo, um assunto que vai nos trazer um reavivamento, vai reavivar nossa vida. Então, irmãos, esse assunto é muito importante, que esse assunto está coligado com a mensagem de justiça pela fé. Alguns pregam vitória sobre o pecado e não acreditam que Jesus veio como um homem 100%. Irmãos, aí eu fico pensando, como que a pessoa chegará à conclusão que Jesus, em Jesus, eu posso vencer o pecado? Se Jesus não veio como eu, como é que ele vai dar um exemplo? Será que eu vou vencer mais do que Jesus? Então, essa mensagem, mano, está coligado com a mensagem de justiça pela fé. Para a gente chegar na mensagem de vitória sobre o pecado, tem que entender que Jesus veio como um homem, 100%. Nós vamos ver mais à frente. O que revela a Bíblia acerca da divindade de Jesus quando ele assumiu a natureza humana? O que revela a Bíblia acerca da divindade de Jesus? Jesus 100% humano, Jesus era Deus. Mas quando ele assumiu a natureza humana, o que aconteceu com a divindade? Filipenses capítulo 2, versos 6 a 7. Filipenses capítulo 2, versos 6 a 7. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Esvaziou do quê, irmãos? Da divindade. Tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então, outro conceito para nós, logo aqui no início, para a gente entender. Jesus era 100% Deus, 100% homem, mas ele se esvaziou. Ele deixou as suas vestes da divindade e veio como um homem. Viver como um homem. Porque alguns, eu já vi pessoas falando assim, não, Jesus era Deus 100% na Terra. Quando ele ia orar, jejuar, era só para dar um exemplo. Ele não precisava. Irmão, esse conceito é totalmente errado. Jesus veio dar um exemplo. Se Jesus tivesse vindo aqui, irmãos, com sua divindade, na sua plenitude, irmãos, nenhum ser humano iria aguentar a presença de Jesus. Quando olhavam para Jesus, não via beleza alguma. Olhavam e viam um homem comum. Quando ele falava, ele era poderoso em obras. Mas Jesus era um homem comum. Tinha a estatura de um homem comum da época, a aparência de um homem da época. Ele era 100% humano. 100% humano.
Cristo, o mediador divino, velou sua divindade na humanidade quando veio à Terra. Então, quando ele veio à Terra, ele velou sua divindade. E todos os milagres, todas as obras que ele fazia, era pelo Pai, através do Espírito Santo, através dos anjos. Os anjos o ajudavam. Então, ele deu uns exemplos para que essas obras que ele fez, nós podemos também fazer. Se Deus permitir, a gente ora por uma pessoa doente e ela é curada. Isso aconteceu com os apóstolos, irmãos. Até pessoas foram ressuscitadas. Então, pelo poder de Jesus, que ele está hoje no céu, o mesmo poder é otorgado para nós quando ele esteve na terra, que o Pai dava o poder. O que Paulo se referiu quando falou do ministério da piedade? Vamos lá, 1 Timóteo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Então, qual é o mistério da piedade, irmãos? Deus se manifestou em carne. É um mistério. Como é que pode um Deus se tornar humano? É um mistério que os anjos, os mundos não caídos, estão expectantes, olhando. Quando Jesus, irmão, foi maltratado e foi crucificado, os anjos ficaram espantados. Os mundos não caídos foi um espetáculo. Como é que pode um Deus ser maltratado pelas suas criaturas? E os anjos queriam intervir, irmãos, mas o Pai não permitiu. Se Jesus falasse uma só palavra, uma legião de anjos, um anjo só, poderia destruir todos aqueles homens. Como era o poder de Deus. Segundo a descendência de quem Deus se manifestou em carne? Segundo a descendência de quem? Acerca do seu filho, nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Romanos capítulo 1, verso 3. Então, Jesus veio da descendência de Davi segundo a carne. Ele tinha a mesma carne de Davi. A mesma carne de Davi. Jesus, que nasceu da descendência de Davi, obteve vitória sobre o pecado em que carne? Agora sim, em que carne, irmãos? Sabemos que todos acreditam, inclusive a Igreja Católica, os evangélicos, que Jesus veio em carne humana. Mas qual carne? Qual carne? Romanos 8, verso 3, porquanto o que era impossível à lei, vista como esteve enferma pela carne, porque esteve enferma pela carne, irmãos. Porque ser humano nenhum conseguiu guardar os 10 mandamentos na íntegra, na sua carne. Não conseguiu. Aí o que Deus faz? Deus, enviando seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então, irmãos, esse texto é muito importante para nós. Ninguém conseguiu guardar como um homem, como um ser humano, na carne os 10 mandamentos na íntegra. O que Deus fez? Enviou seu filho nessa carne e, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Por que Jesus condenou o pecado na carne? Porque ele guardou como ser humano, ligado com o Pai, nessa carne ele guardou todos os 10 mandamentos, mostrando que o homem, segurado nas mãos de Jesus hoje, pode guardar, mesmo na natureza pecaminosa, todos os 10 mandamentos na íntegra. Ele veio mostrar. Ele é nosso exemplo, ele é nosso ajudador, ele é o nosso tudo, ele é o nosso salvador hoje. Você não está sozinho, você pode, em nome de Jesus, pelo poder do Senhor Jesus, guardar todos os 10 mandamentos. Maravilha, irmãos, que mensagem poderosa. A mensagem da justiça pela fé, irmãos. Agora, ali, irmãos, Romanos 8:3 tem uma palavrinha que muitos teólogos pegam essa palavra e alguns irmãos dizem assim, ó, a palavra semelhança. Não é igual, irmão. Semelhança é parecido. Mas a palavra semelhança, irmão, não quer dizer diferença. Quando Paulo escreveu essa carta, ele não quis enfatizar que Jesus era diferente. Ele quis dizer que era um como os judeus da época. Era um como os gentios da época, na carne. A palavra semelhança, que aparece em Romanos 8, verso 3, vem da palavra grega homoioma. Ela pode ser usada para comparar duas coisas, que têm algo em comum, assim como duas coisas que são iguais. Olha, então essa palavra, irmãos, traz um conceito para nós que é algo em comum. O que comum? Na carne. Que duas coisas iguais. Jesus é comum de nós. Nesse livro, Tocado por Nossos Sentimentos, que eu mostrei para vocês, vai mostrar exatamente isso aqui, ó. Vai mostrar Romanos 8:3, vai explicar bonitinho isso aqui. Então, irmãos, leiam, busquem conhecer.
para que eu e você não sejam enganados, para que possamos e leiam o livro O Desejado de Todas as Nações. Nós vamos ver texto aqui, irmãos, do Desejado de Todas as Nações, que bate o martelo quem era Jesus. O dicionário grego Taylor, a palavra homoioma, quer dizer semelhança concreta, correspondência exata, igualdade e identidade. Então, irmãos, Jesus veio com a semelhança na natureza pecaminosa. A semelhança é a semelhança concreta, é exata, é igualdade, é identidade comum de nós, na carne. Natureza pecaminosa. E nós vamos ver mais textos mais à frente, e vai nos aprofundar nesse assunto, e vai abranger, né? Mais e mais. Ó, Filipenses 2, versos 5 a 8. Se semelhança, só com a Bíblia você pode já mostrar que semelhança é igual mesmo. Porque se semelhança fosse diferente, esse texto deveria entender assim. Vamos ver. Tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, a qual, substituindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando semelhante aos homens. Bom, se semelhança é diferença, ele parecia com os homens, e não era. Se semelhança fosse igual, está a nova teologia apresentando para nós que semelhança não é igual. Nós vemos que o texto no grego é igual, exata correspondência à natureza pecaminosa. É exata, é igual. E nesse texto, irmãos, nós entendemos que Jesus foi como um homem, não tornou semelhante ao homem, não parecia com um homem, era um homem. Se semelhança fosse diferença, irmãos, então Jesus, quando a pessoa olhava para ele assim, né, 2000 anos atrás, olhava, bom, rapaz, essa pessoa parece com um homem, mas não é um homem. Irmãos, totalmente errado, né? Então, semelhança, irmão, é igual, concreto. Esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se igual aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte da cruz. Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 a 8. Então, semelhança é igual, irmãos. Carta 97, de 1898, servo do Senhor. Ele não tinha uma mera semelhança de um corpo. Jesus tomou a natureza humana participando da vida da humanidade. O irmão White comentando aqui. Ele não tinha uma mera semelhança de corpo. Jesus tomou a natureza humana participando da vida da humanidade. Participando da vida da humanidade, irmãos. Ele comia com os homens, ele via como os homens. Quando olhavam para ele, não via beleza alguma. Então, até quando Jesus saiu do 40 dias ali, 40 noites de jejum, ele ficou todo desfigurado, irmãos. Então, foi como um homem. As pessoas viam e não via beleza nenhuma nele. Quando falava, ele era poderoso. Jesus verdadeiramente homem. Desejado por todas as nações, irmãos. Depois nós vamos ler esse texto mais na íntegra também. Diz assim, ó. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as contingências das mesmas. Que contingência, irmãos? Da humanidade. A vitória de Cristo e sua obediência foi de um ser humano verdadeiro. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, 929. Então, irmãos, Jesus foi um homem 100%. Se revestiu da humanidade com todas as contingências da mesma. Olha, irmãos, então, tem muitos textos, irmão, muitos textos. Olha lá, Mensagem Escolhida, volume 1, página 247. Cristo não fingiu assumir a natureza humana. Ele, de fato, a tomou sobre si. Em realidade, possuía a natureza humana. Olha, irmão, então ele não fingiu tomar a natureza humana, ele tomou de fato mesmo, viu? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, a morte vai comentar esse texto, irmão. Ó, também ele participou das mesmas coisas. Que mesmas coisas, irmãos? O texto está claro, irmãos. Não precisa fazer exegese. Está claro para nós, o português. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, carne, homoioma, natureza pecaminosa, também ele participou da mesma coisa. Irmão, só existe dois tipos de carne. A carne de animal irracional e a carne do ser humano. Jesus veio com a carne do ser humano. E era o filho de Maria. Era da semente de Davi. Segundo a descendência humana, ó. É declarado ser ele homem. O homem Cristo Jesus. Pronto, irmão. A irmã está enfatizando aqui, ó. Jesus foi como um homem. Veio na descendência da carne. Da carne.
participou do sangue e da carne. Que outra palavra, a não ser semelhante, Paulo usa em Hebreus para descrever o tipo de carne que Jesus assumiu. Jesus, que nasceu da descendência de Davi, obteve a vitória sobre o pecado em que carne, irmão? Em que carne? Hebreus 2, verso 14, ó. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Então, irmãos, o texto é bem claro, irmãos. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, você recebe carne e sangue, Jesus recebeu a carne e o sangue de Maria, participou das mesmas coisas. Que mesmo, irmãos? É o texto aí da carne e do sangue. Alguns vão dizer, não, mas ele nasceu, irmão, do Espírito. Então, ele não era filho de José na carne, né? Era filho de Maria na carne. Ok. Então, Jesus nasceu desde o ventre com um novo nascimento. Ponto. Mas ele nasceu na carne, porque o novo nascimento não transforma a nossa carne em uma carne santa, irmãos. A carne santa só é transformada na glorificação. Então, Jesus nasceu do Espírito Santo desde o ventre, e ele teve que manter. E nós, quando a gente cresce, aceita Jesus como Salvador e Senhor, também a gente nasce de novo, no Espírito Santo. Então, irmãos, a gente participa da mesma natureza de Jesus. A nossa natureza, e Jesus, natureza pecaminosa, mas agora a nossa natureza pecaminosa é a natureza santificada. Nós temos agora o Espírito em nós. Temos a natureza pecaminosa até a volta de Jesus, mas agora nós entramos no processo da santificação. Nós temos agora a mente de Cristo. Está escrito, irmãos. E nós devemos manter, assim como Jesus manteve desde o nascimento, não pecou, desde o nascimento, Jesus não pecou nem em pensamento, nada. Louvado seja Deus. Por isso que ele pode ser o nosso Salvador, que ele não pecou. Nós vamos ver mais para frente que alguns usam assim. Se Jesus estivesse vindo com uma natureza pecaminosa igual a nossa, irmãos, ele precisava de outro Salvador. Nós vamos ver um texto que a irmã Arte vai falar que é o contrário. Ele tinha que ter vindo como um de nós para ser um Salvador. Se tivesse como vindo Adão antes da queda, ele era um Salvador de Adão antes da queda. E, aliás, Adão antes da queda não precisava de um Salvador. Adão antes da queda estava salvo. O Adão, depois da queda, precisava de um Salvador. Por isso que Jesus veio como Adão depois da queda, para salvar o Adão que pecou. Porque, ó, Hebreus 4, verso 15, irmãos, texto lindo, ó. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmãos, o que é as nossas fraquezas no texto? O que é as nossas fraquezas? É a nossa queda, as nossas tentações. Hoje nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque Jesus foi tentado assim como nós. Então ele é nosso ajudador, ele é nosso salvador, ele é nosso exemplo, ele é o nosso tudo. Com Jesus nós podemos tudo, irmãos. Não tira esse Jesus de nós, irmãos. A nova teologia, os jesuítas, eles querem tirar esse Jesus de nós. Eles querem colocar Jesus, nós aqui, e Jesus assim. Aí, nós temos que ir a um santo para conseguir ir até Jesus. Essa é a ideia, a filosofia jesuíta, irmãos. Eles querem colocar Jesus como Adão antes da queda, Jesus diferente de nós, para que possamos ter um intercessor para ir até Jesus. Fora, irmãos, nós podemos ir 100% a Jesus, em oração. Não precisa você fazer teologia, não precisa você entender o grego, o hebraico, até porque, vou dar até uma ideia para os irmãos aqui, se entender o grego e o hebraico nos leva mais perto de Jesus, se entender o grego e o hebraico nos traz, assim, mais poder para a salvação, porque o Papa, que entende todas essas línguas, inclusive latim, o poliglota, ele aceita o domingo e rejeita o sábado. Por quê? Por que esses doutores evangélicos calvinistas têm doutorado, mestrado, inclusive até um de nós, pessoas da nossa fé, vai estudar com esses homens, bebendo vinho de Babilônia, vai fazer até doutorado na Igreja Católica. Querem aprender com eles. Se eles são os professores, por que eles não aceitam a verdade? Para nós pensarmos, irmãos. Deus deixou para nós, irmão, Bíblia, Espírito e Profecia, mastigadinho. Louvado seja Deus. Em quantas coisas Jesus foi semelhante àqueles a quem veio salvar? Em quantas coisas, irmãos?
Em quantas coisas? Hebreus 2, verso 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. E semelhança nós vemos lá. Exata. Semelhança concreta aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Irmãos, por isso que convinha que em tudo, fosse semelhante aos irmãos, em tudo. Na carne, irmãos, ele foi igual a nós. Em tudo. Em um detalhe somente, ele não foi igual a nós. Ele não pecou. Ele venceu. Ele esteve com o Pai, junto e venceu todas as tentações, para que hoje eu e você pudéssemos vencer todas as tentações que nos assedia, todas as deficiências de caráter, e transformar a semelhança dele, ao caráter semelhante de Cristo. Até que ponto Jesus se tornou dependente do seu Pai quando andou entre os homens? Então, irmãos, olha a pergunta. Até que ponto Jesus se tornou dependente do seu Pai quando andou entre os homens? João 5, verso 29. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Então, irmãos, Jesus, quando esteve aqui entre nós, ele não podia fazer nada sem o Pai. Ele estava ligado com o Pai. E nós, irmãos, ligados com o Pai pelo poder do Senhor Jesus, podemos também fazer qualquer coisa, se tivermos fé e se for da sua vontade. Se for da vontade de Jesus, se nós estivermos ligados com ele, podemos tudo em nome de Jesus. O seu nome é poderoso. Ele é o nosso fiel sumo sacerdote. João 5, verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Por que, irmãos, ele não poder fazer coisa alguma por ele? Porque ele se esvaziou. O texto nós vimos no início. Se esvaziou, se tornou um homem, como um de nós. Foi totalmente dependente do Pai. Totalmente dependente do céu. Os anjos o guardou. João 6, verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá de mim. Ó, irmãos, então assim como Jesus viveu totalmente ligado com o Pai, fez todas as obras, assim quem se alimentar de Jesus viverá de mim. Se alimentar como, irmãos? Ó. Nós vamos se alimentar da carne e o sangue de Jesus pela palavra. Diariamente, irmãos, assim como nós comemos todos os dias, devemos comer a palavra de Deus todos os dias e ter um jejum poderoso na primeira hora do dia com o Pai. De madrugada, orando, estudando a palavra de Deus. Irmãos, leiam bastante. Eu indico para vocês Bíblia e o Espírito de Profecia e livros bons de pastores e irmãos que passam nesse crivozinho aí, tá? Nesse crivo. Qual é o crivo? Bíblia e Espírito de Profecia. Se eles não falarem segundo Bíblia e Espírito de Profecia, não tem iluminação. Mas se falar, está falando de acordo com a Bíblia e Espírito de Profecia, leia. Leia, irmão, bastante, estudem, para que vocês não sejam enganados. Para que os jesuítas que estão espalhados por aí não nos enganem. Porque, irmãos, eles são sutil, bem sutil, viu? Vigia, irmãos. O anticristo está profetizado para nós, hein? Satanás como personificar a Cristo. Que ele vai fazer tantas coisas maravilhosas, que vai iludir, se possível, até os escolhidos, viu? Ele vai falar palavras bonitas, ele vai estar bem arrumado, ele fala bem, ele vai ser assim o popstar do mundo, quando surgir aí. Cuidado, irmãos. Nós devemos ir porque é bonito, fala bem, tem teologia, faz cura. Nós devemos ir pela palavra de Deus, assim diz o Senhor. Que poder operava em Jesus para fazer boas obras, irmãos? Que poder? João 14, verso 10, ó. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Na verdade, eu vou dizer que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, o Pai, Jesus estava ligado com o Pai e fazia as obras. E Jesus falou aqui, ó, na verdade, eu vos digo, quem crê em mim também fará as obras que eu faço. E aqueles que crê, irmãos, eles crê e fazem. Eles leem a palavra de Deus, Senhor, me ajuda a colocar em prática tudo que o Senhor falou. É promessa habilitadora, me ajuda.
E aí, irmãos, nós vamos comer a carne e beber o sangue de Jesus. E a nossa vida será dele. E aí, irmãos, nós vamos participar da divindade de Jesus e venceremos. E venceremos. Louvado seja Deus. O Espírito Santo em nós. E nós vamos viver toda a luz que nós temos. E nós vamos, a cada dia, irmãos, crescer em santificação, a semelhança do caráter de Cristo. Quando o fruto estiver maduro, parábola de Jesus, página 69, o caráter de Cristo estiver maduro em nós, aí ele vai vir buscar, reclamá-lo como seus, nós. Então, cada dia, irmãos, vamos comer para ficar forte. Forte o quê, irmãos? Espirituais, na palavra de Deus. Comer a palavra de Deus. Em que sentido Jesus é nosso exemplo? 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 a 23. Porque para isso sou chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais suas pisadas, a qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, a qual, quando o injuriavam, não o injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Irmãos, olha que texto maravilhoso, dentro do seu contexto, ó. Porque para isso foi chamado. Quem são chamados? Nós. E Cristo padeceu por nós. O que ele, irmãos, deixou de exemplo para nós? Deixando-nos exemplo, para que sigais suas pisadas. Qual é o nosso exemplo que ele deixou no contexto do texto? A qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano. Irmãos, isso vai se cumprir em quem? Vocês lembram? A qual não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano? Os 144 mil. Não achou engano na sua boca. Os 144 mil vai ver, quando fechar a porta da graça, em um tempo sem intercessor. E vão ver sem pecar. Pelo poder do Senhor Jesus. Vão ver sem pecar. Vão estar selados com Jesus. Selado pelo poder do Espírito Santo. Não vai cometer pecado. Então, qual é o nosso exemplo, irmãos, que ele deixou? Então, se Jesus tivesse vindo com uma dança da queda, bom, como é que ele vai pedir para nós seguir suas pisadas? Eu não estou no jardim. Eu estou num deserto. Eu não estou no jardim. Irmão, Jesus não veio no jardim. Jesus veio no deserto. E nós somos no deserto da tentação. E vamos vencer como Jesus venceu. Pelo seu poder. Ele é o nosso sumo sacerdote. Tem que enfatizar bem isso, né, irmãos? Pelo poder do Senhor Jesus. Pelo Espírito Santo. Por quê? Ai, vocês estão dizendo aí que nós temos que vencer na nossa carne, mas como é que pode? Ninguém consegue guardar os 10 mandamentos. E não consegue mesmo. A nossa carne não vai guardar. Está enferma pela carne, a lei, mas não consegue, irmãos. Mas, por Jesus, nós conseguimos. Que tipo de natureza Jesus herdou, irmãos? Que tipo de natureza? Carta 81, 1896. Embora não houvesse nenhuma mancha de pecado em seu caráter, presta atenção, irmãos, caráter não foi manchado de Jesus. Tem que entender, irmãos, o que é natureza e o que é caráter, tá? Havia essa distinção aí. A nossa natureza pecaminosa, irmão, vai até a voz de Jesus, mas nosso caráter tem que ser transformado. Natureza não é pecado. Tá? Embora não houvesse nenhuma mancha de pecado em seu caráter, ele condescendeu elingar nossa decaída natureza humana com a sua divindade. Tomando assim a natureza humana, ele honrou a humanidade, tendo assumido nossa natureza decaída. Ele demonstrou o que ela poderia tornar-se pela aceitação da ampla provisão que fizera para ela e tornando-se participando da natureza divina. Então, irmãos, vamos entender um pouco esse texto aqui, ó. Jesus assumiu a nossa natureza decaída. Algumas pessoas pegam assim, ó, bom, é decaído, irmão, então Jesus caiu, pecou. Irmão, é natureza, não está falando caráter. Distingue isso aí. Caráter nós desenvolvemos. Natureza nós nascemos, não tem como escolher. Todos que nasceram, filho de Adão, para frente, todos nasceram com a natureza pecaminosa, na grande lei da hereditariedade. Então, irmãos, Jesus assumiu a natureza decaída, mas tinha um caráter perfeito. Ele desenvolveu esse caráter. E nós devemos desenvolver, ó, porque ele demonstrou o que ela poderia tornar-se pela aceitação da ampla provisão que fizera para ela, e tornando-se participante da natureza
divina. Então, irmãos, nós ligamos com Jesus e temos a natureza divina hoje em nós. Nós não somos Deus, tá? Vamos deixar bem claro, senão alguém vai cortar esse texto e vai dizer, tá vendo, o irmão está falando que nós somos Deus. Nós temos a natureza divina agora, porque o Espírito Santo habita em nós. Glórias a Deus, irmãos. Então, o Espírito Santo, irmãos, mantém a nossa natureza pecaminosa embaixo da sola, assim, ó. Então, muito cuidado, irmãos. Vamos perseverar até o fim e seremos salvos. Uma vez que aceitamos a Jesus como Salvador e depois Senhor na nossa vida e entramos no processo da santificação, devemos perseverar até o fim, dia a dia, em oração sempre, manter o Espírito Santo em nós, ligarmos com Jesus, comendo a sua palavra diariamente. Mensagem escolhida, volume 1, página 256. Tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou do mínimo que fosse do seu pecado. Então, Jesus assumiu a natureza humana, estado decaído, natureza pecaminosa, mas ele não participou de nenhum pecado, ou seja, ele não pecou, ele não manchou o caráter. Ele tinha um caráter perfeito, irmãos. Louvado seja Deus. E ele pode dar-nos hoje, irmãos, cada dia, um caráter perfeito, nós se desenvolver. Como a gente nasce no reino de Deus como um bebê, e a gente vai crescer, tomando leitinho, vai ouvindo a palavra de Deus, aí aquele primeiro amor, ouve falar de Jesus, aquelas historinhas, né? As crianças, quando a gente vai para frente, quem é novo na fé, e vai crescendo, vai alimentando um alimento mais sólido, até nós sermos, irmãos, homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus. Tem que crescer. Se não crescer espiritualmente, não estudar a palavra de Deus, a irmã fala aqui, nós se tornamos anões espirituais. Misericórdia. O anão, irmãos, ele não cresce mais. Devemos crescer em estatura e graça perante Deus e os homens. Crescer, o que eu estou falando agora, espiritualmente, né? O grande trabalho da redenção só poderia ser efetuado através do Redentor, ele tomando o lugar de Adão caído. Irmão, Revere Herod, 24/2/1874. Olha, só esse texto, irmão, quebra essa ideia que Jesus veio como a dona da queda. Olha só. O grande trabalho da redenção só poderia ser efetuado através do Redentor, ele tomando o lugar de Adão caído. Então, essa ideia que Jesus tinha que vir como a dona da queda, senão não precisava de um Salvador, a serva do Senhor mostra aqui para nós que para ser nosso Redentor, ele tinha que vir tomando o lugar de Adão caído, não o lugar de Adão antes da queda. Deserto da Tentação, página 22, que é um livro muito bom também. Leia esse livro, irmãos. Então, você tem o Desejado de Todas as Nações, Deserto da Tentação e essa trilogia da Humanidade de Cristo que eu mostrei para vocês. Leia, irmãos. Se aprofundem na humanidade de Jesus. Que amor. Que extraordinária condescendência. O Rei da Glória se prontificou a humilhar-se a si mesmo pela humanidade caída. Seguiria os passos de Adão, tomaria a natureza caída do homem e se empenharia na luta contra o forte inimigo que triunfava sobre Adão. Olha, irmãos, então ele é nosso segundo Adão. Como que ele é nosso segundo Adão, irmãos? O Adão, antes da queda, caiu. Estava no Éden. O segundo Adão vem no deserto. Ajudar quem? O Adão depois da queda. Porque o Adão, antes da queda, não precisava de um Salvador. Está salvo, irmãos. E o Adão da queda não tinha natureza pecaminosa. E Jesus veio com a natureza pecaminosa para ajudar o Adão depois da queda e a sua descendência. Que maravilha, irmãos. Olha o contraste. Adão antes da queda no jardim. Os anjos falando diariamente, falando, cara, tete a tete. Tudo perfeito, irmão. Tudo maravilhoso. O ar lindo, não tinha tentação. No sentido que era tentado como Jesus no deserto. Adão, irmão, na realidade não foi tentado, ele escolheu. Quando ele viu Eva vindo com fruto, na mente dele, o que Eva fez? Por amor a Eva, ele comeu, com medo de perder a mulher. Aí Jesus no deserto, irmãos, com feras, com fome, Satanás tentando dia a dia ele.
Jesus, o ar poluído, irmãos. Jesus venceu Satanás, mostrando que a vitória de Jesus é mais poderosa de Adão antes da queda. É mais poderosa, porque Adão antes da queda não venceu, caiu. E o segundo Adão, depois da queda, 4.000 anos depois, venceu. Que extraordinária condescendência, irmão, de nós. Primeiros Escritos, página 150. Jesus também lhe disse que teria uma parte a desempenhar. Quem teria? Os anjos. Estar com ele e fortalecê-lo em várias ocasiões. Que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles. Irmãos, Jesus falando aqui, ó, que os anjos iam desempenhar o papel para estar com ele e fortalecê-lo. Quando Jesus, os 40 dias e 40 noites no deserto, os anjos veio ajudar depois do jejum de 40 dias, quando Satanás foi embora. Está com ele, fortalecê-lo em várias ocasiões. E Jesus falando para os anjos que ele tomaria a natureza do homem decaído e a sua força não seria nem mesmo igual à dos anjos. Então, irmãos, pensa um anjo poderoso que é Satanás, que a terça parte dos anjos ele derruba. Aí ele vai para Jesus, que era menor do que Satanás, em força, em poder. Só que Jesus, ligado com o Pai, irmãos, venceu Satanás. Irmão, imagina o mundo não caído, os anjos expectantes olhando, porque nós somos um espetáculo, né? Olhando para isso. Adão cedeu no jardim. Jesus no deserto, com toda aquela contingência que eu falei, a natureza pecaminosa, lá poluído com feras, Satanás rodeando, tentando, e Jesus venceu, irmão. Irmão, isso foi um esmagar na serpente. É claro, quando Jesus morreu na cruz, esmagou a cabeça da serpente, mas foi uma derrota tão grande para Satanás que ele teve que fugir. E os anjos veio consolar Jesus. Mensagem colhida, volume 1, página 267. O Filho de Deus humilhou-se, e tomando a natureza humana depois de haver a raça vagueado 4.000 anos fora do Éden, do seu estado original de pureza e retidão. Olha, irmãos, que texto maravilhoso. Mensagem colhida, volume 1, página 267. O Filho de Deus humilhou-se e tomou a natureza humana depois de a raça haver vagueado 4.000 anos fora do Éden, de seu estado original e pureza e retidão. Então, irmãos, mais um texto para derrubar essa ideia que Jesus veio com Adão da queda. O Filho de Deus tomou a natureza humana depois de haver a raça vaqueado 4.000 anos. Então, a natureza de Jesus foi 4.000 anos depois de Adão. Depois, quando Adão foi expulso do Éden. Então, irmãos, está claro aqui que esse conceito que Jesus veio com Adão antes da queda é uma furada, né? E a igreja entendeu isso aí, viu? A igreja entendeu na década de 80. Na década de 80, veio um homem chamado Eduardo Hempenstall, um doutor da igreja, né? Aí ele, bom, Adão da queda está muito furado essa ideia. Aí ele fez aquela, que nós vamos ver mais para frente, ao decorrer desses 3 dias, amanhã e domingo, que essa ideia também que Jesus, que ele inventou, Eduardo Hempenstall, que Jesus veio com a cabeça de Adão antes da queda e o corpo depois da queda. Então ele mesclou. Opa, tá havendo muita tensão na igreja e essa ideia que Jesus veio com Adão antes da queda tá furado. Não tem como. A morte fala contrário isso aí. Aí ele fez essa filosofia, misturou, né? Essa filosofia grega para tentar enganar alguns. A natureza híbrida. Olha, tá vendo? Ele veio com cabeça de antes e corpo depois. Para essa tensão na igreja ficar assim. E a grande maioria, irmãos, os teólogos, se não todos, acredita nessa ideia, que Jesus veio com a natureza híbrida, cabeça antes e corpo depois. Mas nós vamos ver textos também aqui, se essa ideia passa no crivo da verdade. Jesus foi isento de algumas maneiras dos resultados da grande operação da grande lei da hereditariedade. Esse texto, irmãos, para mim é um texto que, ó, só com esse texto aí, derruba qualquer falácia. Presta atenção, irmãos, ó. Teria sido uma quase infinita humilhação
para o Filho de Deus revestido da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Eu vou até, irmãos, nós vamos terminar hoje com esse texto, tá? Mas eu quero enfatizar bastante isso aqui, ó. Esse texto voltará mais para frente depois. Mas eu quero terminar a nossa live, nosso estudo, com esse texto. Para você ficar com... Se você esqueceu tudo que eu falei, preste atenção nesse texto, irmãos. Você tem um desejo de todas as nações, marque esse texto, grifa lá, pinta de bonitinho de amarelo e verdinho. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestido da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Ponto, irmãos. Ó, seria quase infinita humilhação se Jesus tivesse vindo como Adão antes da queda. Irmão, se tem professores de português aqui, depois vocês me corrigem, tá? Se eu estiver errado, interpretando esse texto diferente, ó. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Então, se Jesus tivesse vindo como Adão antes da queda, seria uma infinita humilhação. Um Deus se tornar como Adão antes da queda é quase uma infinita humilhação. Aí ela vai falar aqui, irmãos, esperado por Deus. Mas, esse mas, né? Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado, como qualquer filho de Adão. Irmãos, Adão teve filho antes da queda? Teve depois. Como qualquer filho de Adão, e até pulei até o ponto. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Olha, irmão, Jesus aceitou a humanidade depois da queda, com 4.000 anos depois de Adão. Ela está explicando isso aqui, ó. Aí ela vai falar aqui, ponto. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade, irmãos. Irmãos, o que é a grande lei da hereditariedade, irmãos? O que é hereditário? Então ele aceitou a natureza de 4.000 anos depois. Irmãos, está claro isso aí, irmãos. Não tem como torcer. Eu não sei como estão torcendo isso aí, viu? Olha, eu não sei como que faz a cabeça do povo. Infelizmente, porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas por que não tem conhecimento? É porque não quer estudar, irmão. Se lê o Desejado de Todas as Nações, irmãos, olha, já cai por terra toda essa falácia que querem tirar Jesus de nós, tornar Jesus um diferente de nós. Mas Jesus foi o comum de nós. Jesus comeu conosco. Jesus andou conosco. Jesus foi tentado conosco. E hoje ele está conosco. Louvado seja Deus, irmãos. Glórias ao Senhor por isso. Irmãos, eu vou terminar com esse texto, tá? E a gente continua o estudo amanhã. Então, ficou claro para nós hoje, até aqui, que Jesus não veio como Adão antes da queda. Essa falácia caiu, cai por terra. Jesus esteve aqui como um de nós. Todo o poder, toda a vitória que ele teve foi pelo Pai, sempre ligado com o Pai. Os anjos o guardou, e os anjos nos guardam hoje. Então, irmãos, em nome de Jesus, podemos vencer como Jesus venceu, ligado com ele. Ele é nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso ajudador, irmãos. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar. Santo, eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, que está aberta para nós. Obrigado, porque o Senhor é nosso Salvador e nosso exemplo. Obrigado, Deus, porque nós não estamos sozinhos aqui. Não estamos sozinhos nesse deserto, nesse mundo. Nós estamos sendo tentados. Estamos com o Senhor. Estamos com os seus santos anjos. E o Espírito Santo em nós. Todo o céu, Deus, está trabalhando em prol da nossa salvação. Muito obrigado, porque o céu não está ocioso. Nós somos espetáculo para os mundos não caídos. Nos ajuda, Deus, a andar com o Senhor íntegro e guardar todos os mandamentos pelo poder que é outorgado a nós. Abençoe esse dia de preparação, que o Senhor, em nome de Jesus, nos prepare para receber o santo dia de sábado com alegria. Nos ajuda a guardá-lo pelo seu poder. Nos ensina, Deus. Ó Deus, muitas pessoas aqui fez orações, pedidos, Deus. Muitas pessoas também não falaram, mas está no coração. Mas o Senhor conhece.
cura a enfermidade física e espiritual, cura teu povo e abra nossos olhos para a tua verdade, em nome de Jesus. Amém.